Bem, primeiro, muito obrigado ao professor Domingos Alves, professor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina USP, Ribeirão Preto. Muito obrigado de ter atendido nosso convite, professor. E a primeira pergunta é inevitável, porque os dados são assustadores, ao menos na minha leitura. Já estamos vivendo a segunda onda da Covid-19 no Brasil? Oi, Marco, eu que agradeço o convite aqui. Sim, já estamos. Na verdade, isso está acontecendo já desde o começo de novembro para meados de novembro, né? E é fácil verificar isso, inclusive, quando a gente observa que hoje, né, existem 8 estados brasileiros em que o número de novos casos por dia já é maior do que toda a história da epidemia anterior. E em alguns desses estados, inclusive, o número de casos por dia é de 30, 40 vezes maior do que foi praticado na primeira onda. Puxa. Então, a situação é alarmante nesse sentido, né, professor? E a resposta das autoridades? Por exemplo, se nós partirmos do presidente da República, ele disse há semanas atrás que é uma expressão dele, não minha, é uma conversinha segunda onda. Isso não existe de acordo com ele, mas os dados são justamente o contrário, como o senhor acabou de expor. No caso norte-americano, segundo alguns, o Dia de Ação de Graça, o grande deslocamento populacional na festa mais importante lá dos Estados Unidos, do Encontro das Famílias, levou a uma disparada no caso de infectados e de óbitos, né? No nosso caso, o senhor acredita que com a proximidade do Natal, Réveillon e pior, pelo que sai no noticiário, algumas cidades praianas no Nordeste, no Sudeste, que dizem que vai ter festa, vai aglomerar pessoas. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Olha, você lembrou bem o caso americano, já que quando a gente fala de segunda onda, tem vários pesquisadores que costumam comparar a segunda onda brasileira com a europeia. Na verdade, os nossos dados mostram que a nossa epidemia, a segunda onda aqui, é muito similar com a americana, inclusive nesse fato que você colocou, né? No dia, o Dia de Ação de Graças foi o grande vetor, né, que mostrou já nas eleições americanas, no primeiro dia das eleições americanas, os recordes que os Estados Unidos começou a bater. Vamos lembrar que lá no primeiro dia da eleição americana, junto com toda a questão, né, a polarização entre o Biden e o Trump, foi anunciado o primeiro recorde mundial batido pelos Estados Unidos com 100 mil novos casos em 24 horas. Esse recorde ele só tem aumentado a cada dia e, mais recentemente, os Estados Unidos começou a bater os recordes mundiais de número de óbitos em 24 horas. Ontem, os Estados Unidos passou dos 3.500 óbitos em 24 horas. Esse cenário, tá, é o mesmo cenário que pode ser predito para o Brasil já para os próximos meses. E, inclusive, com um detalhe importante, os próximos meses, antes do processo de vacinação estar instalado aqui, em qualquer cenário otimista de vacinação que se faça para o Brasil. Ou seja, esses números vão ser alcançados no Brasil não por uma questão de si, é quando. Meu Deus. A questão, antes de nós entrarmos nessa questão justamente da vacinação, tipo de vacina, se há plano ou não, como fazê-lo, a questão das UTIs, pelos dados que eu apresento e as pessoas me comunicam, professor, é a situação alarmante. Um hospital de elite aqui de São Paulo, perto de onde estou, inclusive, já estava com as UTIs lotadas e com algumas dezenas de pessoas aguardando acesso à UTI. Isso falando no hospital de elite. Imagina o que pode ocorrer no hospital que atende as classes populares ou em cidades que têm uma capacidade hospitalar muito pequena. Como é que fica, então, essa relação entre a disparada do número de contaminados e uma capacidade hospitalar que pode não ser suficiente para a demanda que deve ocorrer a curto prazo? Sim, necessariamente, inclusive quando você pensa que esse aumento está acontecendo de maneira explosiva lá do começo a meados de novembro, então já é possível observar, tá, uma ocupação exacerbada, né, dos leitos, e não só nas capitais que têm sido noticiadas. Recentemente foi noticiado que existiam 8 capitais brasileiras que estavam com uma taxa de ocupação de leitos acima de 80%.
Isso está sendo praticado em vários municípios que não são capitais no Brasil, com uma taxa de ocupação já acima de 90%. Vários municípios, inclusive no interior do Paraná e em outros estados brasileiros, já estão atingindo a capacidade de 100%. Ou seja, é muito breve, né, a observação de uma falência, tá? Inclusive aí em São Paulo, tá? Uma falência do sistema de saúde para receber esses pacientes. A segunda onda, como eu comentei aqui, ela vai ser muito mais intensa do que a primeira onda, tá? Em um cenário em que as pessoas não estão se preparando adequadamente, muito menos os gestores responsáveis por conter a epidemia, né, na verdade. Então, pelo que o senhor está apresentando, é um cenário de tragédia, né? Porque de tragédia anunciada, né? O que é pior. Já denunciado. Porque já desde novembro já indicava que havia uma disparada no número de contaminados e de óbitos. A vacinação, que sempre historicamente partiu do governo federal, as campanhas, não se sabe ainda bem quando é que vai começar. O próprio ministro falou em meados, agora ultimamente, meados de fevereiro. Mas fevereiro tem 28 dias, pode ser no primeiro ou no dia 28. O senhor destacou o seguinte: não é possível, com uma varinha de condão, vacinar todo mundo. E também não serão vacinados imediatamente todo mundo. Quer dizer, como é que fica essa questão da vacinação? 70% é o número básico, essencial para garantir, para impedir a circulação do vírus? Como é que fica essa questão numérica? Quando começar? Como vacinar dentro dos dados que o senhor tem? Olha, a questão do como vacinar e como que seria o processo, né? O Brasil tem um dos melhores programas, reconhecido mundialmente, né? O Programa Nacional de Imunização, né? Que, por sua vez, por causa de toda essa confusão, não está sendo implementada de uma maneira adequada. No cenário mais otimista, né? Então, primeiro respondendo a sua questão, olha, 70% de cobertura na população seria uma ideia muito boa, né, para se tentar quebrar o ciclo de transmissão do vírus. Obviamente, quanto maior a cobertura, obviamente maior a segurança que nós vamos ter. Mas você falou um número mágico aí, 70% esperaria-se, né, que se teria a vacinação da população como protetiva, né, da população. Acontece que esse número mágico, no cenário mais otimista que se possa imaginar do processo de vacinação daqui para frente, tá, não vai ser atingido nem no ano novo de 2021. Tá? Todo esse imbróglio que tem acontecido ultimamente, né, a professora Margarete Dalcom falou uma frase que eu acho muito pertinente, né? O Brasil perdeu o timing, tá, para entrar e fazer o processo de vacinação. Então, veja, e concomitantemente, é possível já observar, a despeito de negacionismo que estão ocorrendo, inclusive nos estados e nos municípios, como você mesmo relatou aqui, tá? É possível ver o agravamento da pandemia. Então, é importante que se corra junto, né, com toda essa discussão da vacinação, uma prevenção adequada, tá, para a gente tentar quebrar o ciclo de transmissão antes do processo de vacinação, porque, inclusive, isso é importante. Não adianta nada a gente ter um processo de vacinação em que o ciclo de transmissão está muito intenso no país. Isso vai ter um efeito, inclusive, pequeno. Vamos lembrar uma outra coisa também, que, de novo, no cenário mais otimístico que você possa ter de vacinação, os protocolos de vacinação eles estão sendo implementados em 2 fases, ou seja, a pessoa vacina, 1 mês depois ele toma uma segunda dose. E é esperado que a partir dessa segunda dose você tenha, então, uma proteção ao vírus. Até esse momento, então, só para você ver, essa defasagem que existe entre a primeira e a segunda dose, que não dá uma proteção completa para a pessoa, né, previsto para ser de 1 mês. Nós não temos 1 mês, 2 meses
para tomar providências, tá? Para quebrar o ciclo de transmissão. As predições que eu estou lhe dando aqui vão acontecer agora, Natal, Ano Novo e janeiro. Não existe cenário brasileiro em que esse desastre, tá, na verdade, tá, seja prevenível. Meu Deus. Então, professor, como é que se quebra esse ciclo de transmissão antes da vacinação? É através do lockdown, medidas menos ou mais radicais? Como é possível quebrar esse ciclo antes que nós tenhamos uma situação, porque a gente nem sabe quando vai começar, por incrível que pareça, a vacinação? Olha, Marco, eu podia trazer aqui uma série de evidências coligidas no mundo inteiro, né, pela OMS, por vários países, como a Alemanha, né? Mas aqui no nosso país, a primeira medida a ser tomada, certo, é os gestores admitirem a gravidade da situação. Se fala muito do negacionismo praticado, né, pelo governo federal, que já é consenso, inclusive internacional. Mas hoje existe uma dificuldade, inclusive, dos cientistas, né, convencerem gestores a níveis estadual e municipal da gravidade da situação. Ou seja, quando você coloca, então, esses estados que eu te falei, por exemplo, agora, né? São 8 estados em que tem um número de casos hoje maior do que em toda a história da pandemia, e crescendo. Veja, não existe nenhuma medida nesses estados, ou pelo menos um anúncio pelos gestores desses estados, para a população de que a situação está grave. Muito pelo contrário. Existe sempre uma certa brincadeira de esconde-esconde, né? Com relação, olha, quando não vem, por exemplo, com discursos, por exemplo, da questão da economia. Quando você fala de lockdown, muitos gestores falam, mas isso vai quebrar a nossa economia se eu adotar o lockdown. Ou até quando algum gestor, né, é mais ousado e fala de lockdown, existe todo um circuito, né, interno, né, para tentar falsificar isso, né? Para tentar. Esse é o caso, por exemplo, mais recente de Búzios, né? Em que, ao se anunciar a necessidade do lockdown, houve toda uma armação para dizer que aquilo ali ia acabar com a economia. Veja, pessoas doentes, tá? Pessoas infectadas e internadas acabam com a economia. Tá? Então, assim, a primeira medida efetiva que deveria ser praticada em todo o Brasil, pelos 27 governadores e pelos pouco mais de 5 mil prefeitos, é admitir a emergência da situação que está acontecendo aqui no Brasil. A segunda coisa é que muitos estados e muitos municípios que já estão na segunda onda, eles podem interromper a cadeia de transmissão, tá, com um processo que é muito mais barato, por exemplo, do que adotar lockdown, que seria adotar o TRIS, que é testagem, rastreamento e isolamento, com sustentabilidade, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de se isolar, certo? E esse processo, como um todo, que é ampliar a testagem, procurar rastrear os contatos das pessoas que forem infectadas e isolar, é muito mais barato do que o município, por exemplo, investir, do que vem sendo feito desde o começo da pandemia aqui no Brasil, investir em ampliação de leitos. Inclusive, dá a noção para a população que você pode ficar doente, que o município garante uma internação para você. É verdade essa questão. Agora, professor, muita gente tem falado, o senhor destacou essa questão da testagem. Por quê? E olha, nós estamos falando, já estamos no final do ano, né? Por que isso não foi feito no volume necessário para que, dentro dos parâmetros que o senhor destacou, pudesse, então, ter um acompanhamento daqueles que testaram positivo, o isolamento? Por que isso não foi feito até agora na escala necessária? Olha, no começo da pandemia, a motivação era porque existia uma disputa, inclusive, né, para compra de testes, né? Hoje isso já não existe mais, né? Na minha opinião, é que existe uma motivação política por trás disso, né? Bastante forte. Aliás, a politização da epidemia aqui no Brasil é o começo e meio-fim do desastre, né? Começo e meio-fim do desastre. Então, vamos lá. Você olha o noticiário falando de um estoque, por exemplo, de 8 milhões
de testes que estariam em Guarulhos, né, inclusive, e toda a matéria foi em cima, por exemplo, do fato de que esses testes estariam para vencer em dezembro e em janeiro, né? Veja, na verdade, esse estoque chega a 15 milhões, se você computar os testes que estão para vencer em fevereiro e março, tá? Essa distribuição desses testes sempre foi precária, a começar pelo fato de que o governo nunca investiu, por exemplo, nos insumos para se fazer esses testes. Por exemplo, não tem dinheiro, por exemplo, para você comprar cotonete para fazer o teste, tá? Então, existe mais ou menos um consenso, né, que do ponto de vista do governo federal, quanto mais pessoas infectadas houverem, melhor, tá? Porque, inclusive, ele pode vender o kit lá do coronavírus. E aí, eu queria fazer um paralelo para te mostrar exatamente esse ponto de vista, que foi o que aconteceu na Espanha, na segunda onda, que foi bem documentado. Lá se começou a observar modestamente o número de casos aumentar, logo no final do verão europeu, né, final de agosto, né, se começou a observar um aumento dos casos, e o governo espanhol, quando começou a ver isso, ele foi para a rua testar de uma maneira ampla, como fez a Coreia do Sul, né, fazendo drive-thru de testagem, né? O que aconteceu? Os números dispararam. É óbvio, você testa mais, aparecem mais casos, né? Então, veja, aqui existe uma resistência dos gestores, inclusive em parceria com o setor econômico, né, de que não se pode mostrar para a população, tá, a gravidade da pandemia. Então, testar menos, né, fica parecendo que você tem menos casos. Inclusive, Marco, uma coisa que é importante, a regressão do número de casos que houve antes do começo de novembro, uma curva, né, descendente, para vários estados brasileiros, inclusive no Brasil, ela se deu em um cenário de uma diminuição, tá, quase que constante do número de testes a partir do mês de agosto. Tá? Houve uma redução mês a mês de 10% a 15%, chegando até 20%, dependendo do estado, tá? Do número de testes. E, de repente, o número de casos começou a aumentar. Ou seja, o que não era esperado, inclusive, né? Você diminuiu o número de testes. Como que aumenta o número de casos? O Rio de Janeiro, inclusive, protagonizou uma das coisas mais estranhas dessa pandemia, que foi uma ampliação das internações, tá? Com o número de casos anunciado pelo governo caindo. Estavam caindo. Ou seja, testar não é politicamente ou economicamente correto aqui no nosso país. Ou seja, é possível afirmar, então, professor, que essa queda era fictícia? A queda ocorria porque diminuiu o número de testagem, não era uma realidade concreta? Com certeza. Inclusive, existe um dado publicado pelo próprio governo federal que, por exemplo, em agosto, a maioria dos testes feitos no Brasil eram do tipo PCR, aqueles testes que mostram efetivamente se você está com o vírus ou não. Tá? A partir de setembro, tá, a maioria dos testes praticados no Brasil passou a ser os testes rápidos, que não detectam o vírus na pessoa, certo? E que tem uma baixa efetividade. Tá? Só para você ter uma ideia, em outubro, a porcentagem de testes rápidos era de 68%, tá? Aqui no Brasil. Ou seja, você tinha a grande maioria dos testes, não só eram testes rápidos que não detectam o vírus, como tem uma baixa efetividade, tem um alto número, por exemplo, de falsos negativos, por exemplo, certo? Então, assim, não só se diminuiu o número de testes em vários estados brasileiros, tá? Desde agosto, tá? Como a qualidade do teste também diminuiu, de uma maneira aparentemente institucionalizada. Como eu te disse, foi praticado, tá, desde agosto, tá, essa diminuição de testes aqui no Brasil, num sentido assim, se eu tenho menos testes, menos pessoas testadas, eu tenho menos casos. Nesse caso, professor,
Vamos pensar o seguinte, nessa hipótese que não é terrorismo, não é querer o caos, longe disso, mas se a vacinação for começar, vamos dizer, na segunda quinzena de fevereiro, é o início da vacinação, né? Só para dizer quem nos acompanha, que não vai ser assim, a São Paulo tem cerca de 45 milhões de habitantes, vão ser vacinados 45 e tal. É um processo, tem todo um cronograma, os que são primeiro vacinados e tal. Se não for feito até o momento que se atinja próximo a 70%, um mecanismo que impeça a transmissão do vírus, independente da vacina, né? A tendência é que esse número de contaminados e de óbitos não para de crescer. Exato. E se nós hoje estamos com cerca de 7 milhões de contaminados e 185 mil óbitos, nesse cenário, que é macabro, mas pode ser infelizmente uma realidade, significa que em março não será exagero que a gente tenha próximo de 300 mil óbitos ou algo parecido e 10 milhões de infectados. Isso. Como eu te disse, né, o nosso cenário para fevereiro, né, é um cenário mais parecido com o americano. Né? Só para você ter uma ideia, a pedido, inclusive, de várias reportagens, eu fiz uma projeção só pegando a média móvel do número de novos casos e o número de novos óbitos. Como se pôde ver, ontem e anteontem, né, nós tivemos 70 mil novos casos em 24 horas, nos 2 dias, o que já é um recorde de toda a pandemia, tá? De toda a pandemia. Então, assim, as minhas projeções dizem que entre o Natal e o Ano Novo, nós já... Então, eu queria frisar de novo isso. Entre o Natal e o Ano Novo, nós já vamos ter uma média móvel de número de casos, tá? A mais de 60 mil casos por dia. Na média móvel, com essas flutuações que podem chegar até lá, até 100 mil casos em um dia. Ou seja, pode haver uma notificação de um dia em que vai dar 100 mil casos. No caso dos óbitos, nós devemos passar na média móvel, hoje a média móvel brasileira é um pouco mais de 600 casos óbitos por dia, na média móvel. A despeito de ontem, nós termos ultrapassado a barreira dos 1.000 óbitos em 24 horas. Tá? A minha projeção é que já no começo de janeiro, nós tenhamos uma média móvel já acima de 1.000 óbitos. No final de janeiro, a nossa predição é que a média móvel vai ultrapassar o recorde da história da pandemia aqui, que é de 1.100 e poucos óbitos, na média móvel, certo? Então, quando você pergunta do cenário pré-vacinação, o cenário até a vacinação é de um agravamento, tá, muito grande dos casos. Se eu levar em consideração que hoje ainda no Brasil se está praticando, estamos em queda no número de testes, esse cenário já deve ser pior do que a gente pode projetar a partir dos dados oficiais. Perfeito. Nós conversamos com o professor Domingos Alves, professor do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto. Professor, seus esclarecimentos foram sim, importantíssimos. É um momento dramático da história brasileira. Não é exagero, são dados concretos, como o senhor bem apresentou. E eu queria já de antemão, já deixar o senhor pré-convidado no começo do ano. Espero que tenha algum milagre, mas milagre é difícil de acontecer, nós voltarmos a conversar lá pelo final do mês de janeiro, meados de fevereiro, e vamos analisar como é que vai estar o nosso país enfrentando a situação, a pior crise sanitária da nossa história. Então, professor, muito obrigado e até a próxima. Agradeço a oportunidade, pode contar comigo. Um abraço. Valeu, então. Um abraço, professor.